Paz do Senhor, meus queridos irmãos, paz do Senhor aqui aos alunos da base. Que alegria estarmos juntos em mais uma ministração de segunda-feira. Hoje vocês vão conosco, na aula aqui da base missionária. Estamos estudando sobre o Apocalipse, já estamos na reta final do livro de Apocalipse. Hoje vamos conversar com vocês sobre o capítulo 19 de Apocalipse. Vamos falar um pouco a respeito deste capítulo. E nós estamos aproveitando esse tempo da aula, não é? Para estar aqui gravando uma mensagem que vai chegar até você aí na segunda-feira. E eu espero que o Espírito Santo ministre ao seu coração, à sua vida, e que possamos ter um momento agradável aqui, nesse tempo que temos, para estarmos aprendendo um pouco mais do Senhor. E os nossos alunos já estão acostumados, com o ritmo da aula, e hoje vai ser uma ministração um pouco diferente, vai ser no formato de aula aqui, não é? Então, vamos orar, vamos iniciar o nosso tempo aqui, e, na sequência, nós vamos ler um texto de Apocalipse 19, alguns versos. Nós vamos, é claro, estar estudando a partir do verso 5, porque do verso 1 ao verso 5 nós estudamos aqui na nossa aula de ontem. Então, hoje vamos estudar a partir do versículo 6 até o final do capítulo 19, e assim sequenciaremos o nosso estudo, ok? Vamos orar então. Senhor Deus e Pai, louvamos o Teu nome, agradecemos a Ti pelo privilégio de estar aqui, ó Deus, com os nossos irmãos, os alunos aqui da base missionária, e também, ó Deus eterno, com os nossos queridos irmãos que estão nos assistindo neste momento, aqueles que vão posteriormente assistir, ó Deus, esta ministração, que o Teu Espírito Santo possa estar trabalhando poderosamente em nossas vidas, em nossos corações, de uma forma, ó Deus, a trazer a luz sobre o texto sagrado, sobre aquilo que temos diante de nós, em nome de Jesus. Amém, amém. Nós temos trabalhado de uma forma gradativa a respeito da propagação do mal. E nós, nas nossas aulas anteriores, nós falamos muito aqui a respeito, aplicando o texto de Apocalipse à realidade do nosso tempo. E, é claro, quando a gente vê e estuda o Apocalipse nessa perspectiva, a gente tem uma visão que parece que também esse texto de Apocalipse está acontecendo agora no nosso tempo. Temos essa percepção, né? Mas hoje nós vamos estar no culminar de tudo isso, né? Já aqui nesse ponto, né, do capítulo 19, nós já terminamos, já terminou o período da grande tribulação, não é? Os mortos, os mártires que morreram no período da grande tribulação, eles vão ressuscitar aqui nesse ponto, não é? E Cristo vai estar aqui julgando as nações e estabelecendo o seu reino milenar. O reino milenar de Cristo, que na nossa perspectiva, né, a perspectiva pré-tribulacionista, nós cremos que o reino milenar será um reino literal, onde Cristo reinará a partir da cidade de Jerusalém sobre toda a terra. Será um governo de 1000 anos, onde Satanás será preso, né, durante esse período de 1000 anos e haverá paz na terra. Será um governo de paz de Jesus. Mas antes de falarmos disso, antes de falarmos a respeito desses temas todos, nós vamos aqui ler um texto introdutório que fala exatamente sobre a vitória final do Cordeiro. E aqui temos, nesses versos, que é o verso 6 até o verso 10 que vamos ler, nós temos aqui as bodas do Cordeiro, onde o Cordeiro estará com a sua noiva, a igreja, né, celebrando essas bodas. Então, vamos ler aqui o texto primeiramente, e na sequência nós vamos estar ouvindo um louvor de adoração a Deus, nós vamos estar adorando ao Senhor também, né? E na sequência vamos estar conversando um pouco aqui a respeito desse texto. Então viu que parecia ser uma voz de grande multidão, uma voz como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. Alegremo-nos e exultemos e demos-lhe glória, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro e a noiva dele já se preparou. E ela foi permitida vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então o anjo me disse: escreva, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Palavra de Deus.
Prostrei-me diante dos seus pés para adorá-lo. O anjo, porém, me disse: não faça isso, eu sou um servo de Deus, assim como são você e os seus irmãos, que guardam o testemunho de Jesus Cristo. Adore a Deus, pois o testemunho de Jesus Cristo é o espírito da profecia. Amém? Então vamos ouvir agora um louvor de adoração ao Senhor e voltaremos aqui na sequência com a nossa ministração aqui nesse dia. Quem é como tu, Jesus? Não há ninguém além de ti, que é manso e humilde assim. Não há ninguém igual a ti. Não há maravilhoso, admirável
Estamos de volta novamente com vocês, né, nesse tempo de ministração. E eu quero, primeiramente, destacar algumas coisas antes de entrarmos nesse texto para falarmos a respeito dele. Eu quero traçar aqui os objetivos da nossa aula de hoje, né? Quais são os objetivos, o que temos em mente, o que eu tenho em mente ao estar tratando desse tema de Apocalipse 19. Primeiramente, eu quero levar vocês a compreender a estrutura e o significado de Apocalipse 19 dentro da escatologia bíblica, dentro do texto escatológico aqui de Apocalipse. Segundo, eu quero levar vocês a interpretar o texto dentro de uma perspectiva pré-tribulacionista, né? Porque a nossa linha, né, escatológica nós somos pré-tribulacionistas. E em terceiro lugar, aliás, quero levar vocês a aprender a aplicar pastoralmente as verdades do reinado de Cristo e a sua vitória final. E então, como nós estamos lidando aqui com formação de liderança, o nosso foco sempre será levar vocês a ter um pensamento, né, de pastor, ter um pensamento como um pastor pensaria, como um pastor agiria, como um pastor veria todas essas questões. Vamos primeiramente traçar aqui um contexto escatológico dentro da nossa visão pré-tribulacionista. Então, na leitura pré-tribulacionista, Apocalipse 19, ocorre algumas coisas importantes aqui. Primeiro, o arrebatamento da igreja. Segundo, a grande tribulação. Terceiro, a queda da Babilônia. Esses factos vão acontecendo, né, à medida que o livro de Apocalipse vão se desenvolvendo. O arrebatamento da igreja é antes do período da grande tribulação. Nós não acreditamos que a igreja passará pela grande tribulação. Nós cremos que a igreja será tirada antes da grande tribulação, conforme 1 Tessalonicenses 4, 16, 17. Dos capítulos 6 até o capítulo 18, nós temos aqui o período chamado período da grande tribulação. Quando entramos, então, no capítulo 19, nós estamos já num terreno pós-tribulação, não é? Nós estamos num terreno onde o Cordeiro é glorificado, onde Jesus, como Cordeiro de Deus, ele passa a governar, a reinar, né, sobre a terra durante 1000 anos. E nos capítulos 17 a 18, em especial, nós tratamos aqui e falamos a respeito da queda de Babilônia, aplicando os acontecimentos, não é, que se deram, né, de uma forma histórica com Roma, não é, aplicando isso e trazendo isso para o nosso tempo, né. Demos também uma perspectiva escatológica desses fatos, o que vai acontecer no período da grande tribulação, mas trouxemos isso para muito perto de nós e aplicamos isso ao nosso dia a dia, ao nosso cotidiano, não apenas, não é, no contexto de igreja, não apenas no contexto de nação, mas também no contexto de família, no contexto pessoal. Nós trouxemos isso para muito perto de nós e procuramos explicar isso da forma mais simples e mais objetiva possível. Então, agora nós estamos exatamente no clímax aqui. Por quê? A igreja já está nos céus, Cristo está prestes a voltar visivelmente, porque a segunda vinda de Cristo, ela se dará em 2 fases, né? A primeira fase será para a igreja e será invisível. A segunda fase será para Israel, e será para Israel e para as nações, e será de uma forma visível. Não é? Então, nesse ponto aqui, estamos diante da segunda fase, da segunda vinda de Jesus, e nesse ponto aqui também, né, o que nós, como vimos no capítulo 18 de Apocalipse, o sistema do mal já está colapsado, não é? Já entrou em colapso, né? As nações do mundo e todo o poderio do anticristo, da besta, do falso profeta, já está subjugado, inclusive os mesmos já estão amarrados e lançados no lago de fogo. E Apocalipse 19 é exatamente a transição entre a tribulação e o reino milenar. É o capítulo que está entre essas 2 fases, não é? Que com o fim da tribulação acontece a ressurreição dos santos que morreram durante o período da grande tribulação, e acontece o julgamento das nações, e aí entramos sim, né, já no reino milenar de Cristo, que é um tema que nós vamos estar tratando na nossa próxima aula. Mas começaremos aqui com versos 6 a 10, falando a respeito das bodas do Cordeiro. Aqui temos descrito aqui por João
né, um louvor celestial. João vai falar disso nesses versos. A cena começa com um coro celestial poderoso, como o João vai descrever isso como voz de muitas águas, não é? Voz como de trovões. Eu não consigo nem imaginar um louvor como esse, não é? Porque eu já estive em lugares onde uma grande multidão de pessoas cantam ao mesmo tempo, né, em coro, mas isso não se compara com o que vai acontecer nesse dia, porque aqui o texto diz que serão como voz de muitas águas. Não sei se vocês já tiveram o privilégio de estar perto de uma catarata ou de uma queda de água, assim, com mais abundância de água. Isso é exatamente um ensurdecedor. E voz como de trovões, não é? Um coro com voz como que de trovões. Então será algo estrondoso. Eu começo a pensar sobre isso, né? Como é que o mundo vai olhar para isso e como é que as coisas, né, se sucederão nesse tempo, porque será algo extraordinário para mim, né? A igreja, né, esse coro maravilhoso que vai acompanhar a vinda aqui, a chegada do Cordeiro. A teologia central desse texto aqui, quando você pensa, tem uma perspectiva teológica desse texto, do verso 6 ao verso 10, o que chama atenção teologicamente de nós aqui é exatamente isso: o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso reina. O que nós dizemos aqui desde o princípio foi o quê? Que a coisa principal que você tem que perceber em Apocalipse é que o governo está nas mãos de Deus. Ainda que parece que tudo está muito tumultuado, as coisas estão acontecendo, parece que de uma forma desordenada, mas Deus, Ele tem o controle absoluto de todas as coisas, não é? Então, o governo está na mão de Deus, e aqui, mais uma vez, é aclamado isso, né? O Senhor Deus, o Todo-Poderoso, reina. É uma reafirmação daquilo que já vem sendo dito em outras passagens do livro de Apocalipse. Não é que Deus ele começou a reinar ali, não é? Agora o seu reinado se manifesta de uma forma pública e plena. Ainda que no livro de Apocalipse vai aparecer muitas passagens que vão falar desse governo soberano de Deus, mas aqui isso é publicado, isso é tornado público, né? Diante de todos. O Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Eu acho que isso vai estremecer, não é? A terra e vai estremecer os céus. E isso quer dizer o quê? Que nesse ponto, né, esse reino que se manifesta publicamente, ele é uma indicação de que o mal foi subjugado, que a força do mal já não opera, não é? E que a partir daqui não há mais chance para o mal prevalecer neste mundo. Ainda que muitas pessoas, ao olhar para o milênio, né, e já vi muitos questionarem esse facto, por que Deus ele prendeu Satanás por 1000 anos e depois soltou novamente, não é? Então, essa é uma pergunta que nós vamos responder na nossa próxima aula, no nosso próximo encontro, onde vamos falar aqui a respeito do milênio. Mas a história, ela chega aqui nesse ponto ao seu clímax, ao seu ponto máximo, não é? O seu ponto máximo. Então, temos aqui diante de nós as bodas, né, que é a consumação escatológica de todas as coisas. Quais são os elementos chaves aqui dentro dessa questão das bodas do Cordeiro, numa perspectiva escatológica? Primeiramente, nós temos o noivo, e o noivo é quem? O noivo é Cristo. E temos a noiva. Quem é a noiva? A igreja glorificada, a igreja que já foi arrebatada antes de iniciar o período da grande tribulação. Em que momento isso se dá? Né? Isso se dá, o local onde se dá é nos céus, e o tempo em que se dá é antes da segunda fase, da segunda vinda de Jesus Cristo,
antes da segunda fase, da segunda vinda de Jesus Cristo. Uma interpretação pré-tribulacionista, que é a nossa linha de interpretação, diz que a igreja foi arrebatada antes da tribulação, foi purificada e recompensada, né, no tribunal de Cristo, conforme 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, e agora ela participa das bodas do Cordeiro, já como, né, a noiva do Cordeiro, nesse episódio aqui. A preparação da noiva. Como se dá a preparação da noiva? O texto vai dizer aqui que a noiva vai vir vestida de quê? De linho fino, está no texto que eu li, né? De linho fino, de linho puro. Isso fala de quê? Trazendo para uma perspectiva nossa, não é? Isso fala exatamente, isso representa a justificação da noiva, ou seja, uma posição junto a Cristo. Segundo, a santificação da noiva, que é exatamente a vida fiel. Se, por um lado, para que sejamos filhos, para que sejamos noiva, para que sejamos parte do governo de Cristo, nós precisamos ser justificados pela fé em Cristo, também, por outro lado, nós devemos viver uma vida fiel a Deus, caminhar de uma forma fiel aqui neste mundo, para que possamos ser coroados naquele dia glorioso. Aqui uma atenção teológica importante. A salvação, nós sabemos que ela é pela graça. Ninguém questiona esse facto. Alguém tem dúvidas sobre isso? Que a salvação possa ser por mérito humano. Alguma vez você já pensou que poderia ser por mérito humano? Obviamente que não. A salvação não é por mérito humano, não é? Agora, as vestes brancas refletem o quê? Uma vida de santidade, né? Refletem o quê? Obras justas, uma vida de santidade, uma vida de pureza. Então, se por um lado nós somos salvos absolutamente e pela graça 100%, por outro lado também um salvo, conforme está em Efésios capítulo 2, versículo 10, ele foi criado, se você é um salvo, você foi formado para fazer coisas boas, para a prática de boas obras, não é? O texto lá de Efésios não deixa dúvida, no verso 8, pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é o quê? É um dom de Deus, não vem das nossas obras. Por quê? Para que ninguém venha se gloriar. E aí Paulo vai arrematar isso, dizendo algo muito importante. Por quê? Nós somos feituras suas, criados em Cristo Jesus, para a prática das boas obras. Então, se por um lado nós somos justificados, nós somos salvos, nós somos perdoados, nós somos redimidos pela graça de Deus sem mérito humano, por outro lado também nós entendemos que uma vez que somos salvos, é natural que você pratique boas ações. Se espera que você tenha uma vida ilibada, se você tem uma vida de santidade, que você tenha uma vida de integridade. Agora, é claro, precisamos entender que de nós mesmos nós não vivemos assim. Nós dependemos da ajuda dos céus para vivermos uma vida de santidade. Mas também eu posso escolher viver um outro tipo de vida, mesmo com tudo que eu tenho diante de mim. É ou não é? Agora, trazendo isso um pouco mais para perto, para um pensamento pastoral, para uma aplicação pastoral, nós diríamos o seguinte: a graça que salva é a mesma graça que produz santidade visível. A graça que salva é a mesma graça que produz santidade visível. Você pode ver isso muito claramente em Tito capítulo 2, porque a graça se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Agora, essa mesma graça que manifestou no passado, trazendo salvação a todos os homens, no presente ela nos ensina. Ela tem uma força didática, ela nos ensina que deixando a impiedade, deixando todo o pecado e todo o embaraço e todas as coisas que podem travar a nossa caminhada, vivamos no presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança dos santos, que é o aparecimento na glória do grande Deus, que é o aparecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, observe, a mesma graça que te salva é a graça que te conduz à santidade, não é? É a graça que te conduz à santidade. E isso é maravilhoso, não é? Porque muitas vezes nós pensamos que isso vem de nós mesmos. Mas não, isso é pela graça de Deus.
O verso 9, nós temos aqui a quarta beatitude do livro de Apocalipse. E aqui no verso 19 diz: bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou, diz o texto, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Está no verso 9. Então, há uma observação importante aqui que precisamos trazer aqui à luz para nós. Primeiro, a igreja, ela tanto é a noiva, como ela é a convidada para participar do banquete. Não é? A igreja de Cristo é tanto a noiva como é convidada, segundo esse texto. Não é? E isso revela o quê? Uma linguagem riquíssima de símbolos que sempre aparece no livro de Apocalipse. A ênfase na participação da comunhão final com Cristo. A igreja participará na comunhão final com Jesus Cristo, ela estará lá. Amém? Como noiva e como convidada, né? Isso pode parecer aí um paradoxo, você ser convidado para o seu próprio casamento, né? Mas é o que está aqui. O verso 10 é um verso muito importante, porque esse versículo combate um mal que está hoje dentro das igrejas. Que mal é esse? A idolatria do homem, ou seja, né, o homem no centro e os homens adorando homens. Não é? Essa idolatria, ela tem tomado conta das igrejas hoje. Hoje as pessoas têm fé nos homens e não fé naquele que usa ou que dirige ou que se manifesta através dos homens. Não é? Nós vemos aqui que quando João ele contempla tudo isso, o que ele faz? Ele prostra diante daquele anjo e quer adorar aquele anjo. E o que o anjo fala com ele? Não, por favor, pode continuar adorando. É isso que o anjo diz? Pode ficar prostrado aí, adore mesmo. Não é? Eu mereço, eu sou digno. Porque muitas vezes dentro das igrejas, se é que podemos chamar os pastores de anjos da igreja, esses anjos da igreja às vezes aceitam adorações. Muitas vezes aceita as bajulações de homens insensatos que muitas vezes não compreendem a palavra de Deus. Quantas vezes nós vemos pessoas sendo reverenciadas, até imagem. Um dia recentemente fizeram um busto, fizeram uma imagem de um grande líder das Assembleias de Deus lá do Brasil. E queriam colocar aquilo lá na frente da igreja. Acho que alguém deu o grito e eles tiraram. Mas se você for ver, de uma forma generalizada na igreja hoje, se presta uma reverência ao homem, não é? Se presta uma reverência ao homem. Você vai nessas grandes cruzadas, nesses grandes eventos, o que mais você vê são pôsteres e cartazes, né? Daquele pregador, daquele líder, ou daquele pastor, daquele homem de Deus, e as pessoas vão mais por uma veneração àquela pessoa do que para ouvir a palavra de Deus propriamente dito. Então, João tenta adorar o anjo, mas o que o anjo faz? O repreende. É isso que os pastores deveriam fazer. Quando perceberam um ato de adoração que não lhes é devida, você tem que repreender. O anjo diz para João exatamente isso. Eu acho que nós temos que aprender com Pedro, irmãos. Pedro na casa de Cornélio, Cornélio prostrou diante de Pedro, Pedro diz: levanta, não faz isso não. Você tem que adorar a Deus, a mim não, eu sou um homem como você. Não é? E você vai ver em outras passagens onde as pessoas tentam adorar anjo, parece que isso é uma reincidência na vida de João, né? Porque em outras passagens também ele tenta adorar e o anjo afasta ele da adoração. E aqui ele é repreendido pelo anjo. Qual é o princípio teológico que temos dentro disso aqui? Toda adoração, ela pertence a quem? Exclusivamente a Deus. Eu quero colocar essa palavra exclusivamente aqui, porque às vezes você pode dizer, não, pode adorar a Deus e adorar a mim mesmo. Não, exclusivo. A adoração a Deus é exclusiva, não é? E qual a aplicação que podemos trazer disso? Eu não quero dar aqui uma aula de angelologia, não é esse o meu objetivo. O meu objetivo é que você entenda que o anjo é uma criatura como você. Né? Hoje há igrejas onde eles adoram anjos, né? Tem adoração por anjos. E é uma coisa absurda, não é?
Eu vi uma vez, já há algum tempo atrás, numa igreja nos Estados Unidos, onde o pastor, ele dizia que os anjos estavam ali, os anjos estão aqui voando, vamos adorar os anjos, comece a adorar os anjos. Há muitos movimentos e seitas hoje que adoram anjos, irmãos. Aí um dia eles descobriram que o anjo deixou cair uma pena, né, uma peninha do anjo, e aquela pena começou a ser reverenciada também, porque o anjo deixou, não sei se era pena de anjo, ou de pombo, ou de outro bicho, né? Mas de anjo certamente não era. Mas as pessoas estão com uma visão muito distorcida. Nunca foi propósito adorar a anjos. No Antigo Testamento houveram pessoas que queriam adorar anjos também, e foram repreendidos por isso, a não ser aquelas manifestações teofânicas de Jesus Cristo, né, onde ele se apresentava como um anjo. E aí sim, havia atitude de adoração e atitude aceite, no caso por Cristo, porque Cristo é Deus, não é? Ele é o Deus encarnado. Amém? Nem anjos, nem líderes, nem experiências espirituais podem ser reverenciados ou podem ser colocados no lugar de Deus. O que nós vemos hoje, muitas pessoas admiradas com as experiências que alguns contam e idolatram aquilo, e repassa aquilo, e repassa aquilo, e repassa aquilo, como se Deus não pudesse fazer nada melhor, que aquilo era o fim de Deus. É um pensamento muito equivocado. Cristo está sendo trocado por coisas muito banais em nossas vidas. E aí, vamos dar um salto aqui, né? Estamos avançando aqui para mais um ponto. Os versos 11 a 16, né? Nós não vamos proceder aqui à leitura, mas aqui fala de alguns pontos importantes que eu quero destacar para vocês. Primeiro, o céu aberto. O céu aberto indica aqui exatamente a segunda vinda de Jesus, ou seja, a segunda fase da segunda vinda de Jesus Cristo. Agora, não é mais uma antecipação, mas é uma ação direta de Deus. Jesus, ele virá, e todo olho o verá, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Não é? Agora, há aqui uma diferença importante que precisa ser frisada entre, né, o capítulo 19 de Apocalipse e o arrebatamento da igreja de Tessalonicenses, capítulo 4. Em Tessalonicenses, capítulo 4, estamos falando do rapto da igreja, quando a igreja será arrebatada. Essa é o quê? A primeira ou segunda fase da segunda vinda? O rapto da igreja é a primeira fase. E aqui no capítulo 19 nós temos o quê? A segunda fase da segunda vinda de Jesus Cristo. Estamos diante dessa vinda de Jesus para Israel, onde Cristo virá para salvar Israel, libertar Israel, julgar as nações e estabelecer o seu reino milenar a partir da cidade de Jerusalém. Então, aqui temos o quê? A manifestação visível de Cristo. Todos os olhos vão vê-lo, todas as pessoas vão contemplá-lo, não é? E isso será, eu imagino esse dia glorioso, Jesus chegando, não é? E sendo recebido, né, por Israel, sendo crido por Israel, porque eles vão crer naqueles que eles transpassaram, eles olharão para aqueles a quem eles transpassaram e verá neles o seu Messias. Eu penso que será um tempo maravilhoso, esse tempo quando Jesus vier para Israel. Eu acho que será, de uma certa forma, até muito emocionante, até muito glorioso, porque há essa expectativa em nossas vidas em relação a esse dia. Eu acho que assim como há uma expectativa da igreja hoje em relação à vinda de Cristo para o arrebatamento, eu também, no meu coração pelo menos, e da minha parte, eu tenho uma expectativa muito grande desse encontro ou reencontro de Israel com Jesus Cristo. Agora sim, dentro de um reconhecimento de que esse Jesus é aquele que eles crucificaram lá atrás. Eu creio que será, irmãos, um advento muito glorioso,
onde os céus vai comover e a terra vai comover e vai haver estremecimento. A Bíblia fala que os pés de Jesus pousarão no Monte das Oliveiras e o Monte das Oliveiras fenderá ao meio. Eu acho que será um dia glorioso. Eu não sei, eu olhando para vocês assim, eu acho que vocês não conseguem ver as coisas na mesma perspectiva que eu, porque para mim isso é algo maravilhoso, isso vai ser um facto glorioso, será o triunfo. Eu não sei se eu vivi a minha adolescência, a minha juventude, parte da minha meia-idade, dentro de um contexto submerso nessa expectativa gloriosa da volta de Jesus, que quando se falava disso, as nossas entranhas estremeciam, aquela saudade dos céus, aquele desejo por Deus, aquele desejo de ver Cristo sendo exaltado e glorificado na terra. Hoje ele é desprezado, hoje ele é tido como uma figura não grata, em muitos lugares ele nem é recebido, nem pode mencionar o nome dele, por exemplo, e naquele dia todos vão ver aqueles a quem ele transpassaram. Eu acho que será glorioso, não é? Há um louvor que canta, ó que dia faustoso esse dia há de ser, quando Cristo Jesus nas nuvens voltar, quando Cristo em glória tiver que aparecer para sempre entre nós habitar. Esse dia será um dia glorioso. A gente cantava essas músicas na igreja e o céu descia à terra, irmãos. Sabe por que hoje a igreja está tão fria e tão indiferente? Porque não se há mensagem sobre céus, não se prega sobre o arrebatamento, não se prega sobre a vinda de Jesus, não se prega sobre a segunda vinda de Jesus, não se prega desse governo de Cristo junto com a igreja durante o milênio. Não se fala disso. E os cristãos olham isso como uma miragem, uma coisa que está lá longe. Uma coisa que vai acontecer lá no futuro, e deixa o futuro com o futuro. Vamos viver o presente, desfrutar agora. Sabe o que deixou os antediluvianos fora da arca? Muitas vezes não foi tanto os pecados grosseiros que eles cometiam, porque nem toda a gente estava corrompida. Havia certamente pessoas que eram pessoas boas, que viviam uma vida normal aqui na terra, mas foi a indiferença para com a mensagem do Evangelho, pregada por Noé naquele tempo. Foi a indiferença em relação à pregação da graça, Noé pregando que viria o dilúvio, que aconteceria o dilúvio, mas as pessoas não estavam atentas a isso. Nos nossos dias, infelizmente, até nos púlpitos das igrejas, os pastores estão muito distantes disso, e não pregam. Por que não pregam? Porque isso não traz pessoas, irmãos. Isso não traz dividendo para a igreja. Agora, você falar de prosperidade, de uma vida próspera aqui, você contar testemunho, eu era um pobre e agora eu estou rico, isso traz pessoas, porque é isso que as pessoas querem. As pessoas estão apaixonadas pelo mundo. É o que nós falamos sobre a questão da Babilônia. Hoje a Babilônia é levantada dentro da igreja, é levantada no coração do crente, é levantada numa sociedade, é levantada dentro de uma família. Sempre que desejamos ser sem Deus, fazer sem Deus, agir sem Deus, nós levantamos uma Babilônia em nosso coração. E aqui nós vemos a identificação de Jesus, irmãos, a identificação de Cristo. As 7 descrições teológicas de Jesus. A primeira delas é que ele vem num cavalo branco. Isso significa o quê? Vitória. Vitória. Esse cavalo branco aqui não é o mesmo cavalo branco lá de trás, por favor, não entendam isso. Existem pregadores que inclusive afirmam isso, que o cavaleiro do cavalo branco, do primeiro selo que é aberto, que dizem que esse cavaleiro é Cristo. Aquele não é Cristo, esse é Cristo. Esse que monta no cavalo branco e vem, escrito na sua coxa, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Os olhos dele é como fogo, a mesma visão que João tem lá no capítulo 1, ela vai se repetir aqui no capítulo 19. Isso significa que o julgamento de Deus, ele é perfeito. O cavalo branco significa vitória, os olhos como fogo significa que o julgamento de Deus será perfeito. O julgamento de Deus não será injusto, será um julgamento justo. E, em terceiro lugar, é dito que ele terá muitas diademas, não é? Na sua cabeça.
Quando fala da besta, quando fala dos líderes deste mundo, fala a um número limitado de diademas. Geralmente é 12 ou é 10, não é? Que está descrito no capítulo 13, no capítulo 16, mas aqui é muitas diademas, não é? Que fala sobre soberania absoluta, a soberania absoluta de Deus, a soberania absoluta de Cristo aqui, porque essa é a identidade de Jesus Cristo. Ele tem um nome secreto, não é? E esse é o grande mistério divino aqui. Que nome é esse, não é? Na minha perspectiva, esse nome é um nome que vai designar quem ele é, não é? E para mim não há nome que designa mais Jesus do que o nome Jesus. Para mim esse nome mostra quem ele é, o Salvador, aquele que veio para salvar. Agora, ele tem também um manto com sangue. Dentro disso aqui nós temos 3 interpretações. Há 3 leituras possíveis desse ponto. O manto é salpicado de sangue. Primeiro, que esse sangue é o sangue do próprio Cordeiro, do próprio Cristo, aquele sangue que ele derramou na cruz. Segundo, esse sangue, numa perspectiva, se você olhar para o Antigo Testamento, pode significar também o sangue dos ímpios ou dos inimigos de Deus. E terceiro, esse sangue, e essa interpretação ela é menos aceite, esse sangue talvez seja o sangue dos mártires da grande tribulação. Aqueles que morreram durante o período da grande tribulação. Nós temos aí uma 6ª característica de Jesus dentro disso, que é exatamente a espada que sai da sua boca. Isso quer dizer que a palavra de Cristo é uma palavra poderosa, não é? E depois, o que está escrito nas suas vestes e na sua coxa, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Isso quer dizer que Jesus tem autoridade e poder universal, que todo poder, toda autoridade, aleluia, está nas mãos do Senhor. Só voltando um pouquinho nessa questão do manto manchado de sangue, não é? Nós precisamos dentro disso ter uma síntese teológica equilibrada. Não, se o texto não afirma, não podemos também afirmar o que seja, mas podemos fundir voltarmos para uma interpretação em 3 sentidos aqui, dentro dessa questão do manto manchado de sangue. Primeiro fala da redenção, se pegarmos o primeiro ponto, o sangue do próprio Cristo. Se pegarmos que aquele sangue é o sangue dos seus inimigos, nós temos que pensar escatologicamente que isso significa o juízo de Deus aplicado sobre os homens. E se pegarmos a terceira interpretação, que é no caso o sangue dos mártires, nós teríamos que falar a respeito do testemunho, não é? Porque o testemunho dos mártires estava evidente diante de todas as pessoas, não é? Não é uma interpretação de todas sem fundamentação. O nome que se dá a ele aqui é o verbo de Deus, o verbo divino, e isso quer dizer o quê? Que Cristo é a revelação final de Deus, e ele é, conforme João 1, a palavra encarnada. Então, ou seja, não existe revelação para além de Cristo. Hoje, muitas igrejas dizem ter recebido revelação de um anjo, de um arcanjo, uma visão do céu, alguém apareceu e falou, mas a Bíblia não nos dá mais para isso. A revelação está encerrada em Jesus Cristo. Jesus é a revelação de Deus. Nele nós temos a expressão exata de todas as coisas, né? Porque ele, como Paulo disse em Efésios, ele preenche em Colossenses, aliás, ele preenche todas as coisas consigo mesmo, não é? Aí temos aqui uma aplicação pastoral que podemos tirar desse texto. A nossa vitória final não vem por força humana,
mas pela palavra de Deus. O que nos dá a vitória é o quê? É a palavra de Deus. Não é pela nossa força, não é pelo nosso poder, não é pela autoridade que temos, mas é pela palavra de Deus. A palavra de Deus é que nos dá, que nos leva aí à vitória final. Qual arma que Cristo levava consigo? Segundo o texto de Apocalipse 19. Lá diz que era uma espada afiada, não é? Agora, isso aqui não é uma espada literal, mas a palavra que julga, a palavra que vence, a palavra que estabelece o reino. Então, essa espada aqui nada mais é do que a palavra de Deus, a palavra que veio para julgar, a palavra que veio para vencer, a palavra que veio para estabelecer o reino de Deus aqui neste mundo. E isso é maravilhoso, irmãos? Amém? Às vezes nós, eu sempre gosto de falar disso porque é uma coisa que me toca. Muitas vezes nós não damos o devido valor àquilo que temos em nossas mãos. Esses dias eu estava lendo a Bíblia e tinha uma experiência tão extraordinária no momento que eu estava lendo a Bíblia, na minha leitura devocional. E eu comecei a pensar, meu Deus, quem sou eu? Para que tu estejas tão perto de mim, a ponto de o Senhor falar comigo, como um amigo fala com um amigo. Porque quando eu li a Bíblia, era como se a própria boca de Deus, e é de fato, estivesse ali falando comigo, dizendo o que eu devia fazer, o que eu não devia fazer, me corrigindo, me instruindo, me exortando, me consolando. Então a palavra de Deus é tudo isso e eu não entendo como cristãos tomam decisões sem consultar a palavra de Deus. Eu estou abrindo esse parênteses aqui para falar disso, porque eu quero que vocês entendam a importância da palavra. A importância não só de ter a Bíblia na sua casa, numa prateleira, a importância não só de ler a Bíblia para preparar um sermão, a importância não só de ter a Bíblia como o livro que você acredita, mas ter a Bíblia como parte de você, como o Senhor disse para João, né? Come o livro. É comê-lo mesmo. Ele é doce quando você come. É certo que quando chega no seu ventre ele é amargo, porque ele tem poder exortativo, não é? Mas isso é maravilhoso. A palavra de Deus é um legado precioso que nós temos, minha gente. Nós temos que adorar a Deus e louvar a Deus todos os dias, pela preservação das Escrituras durante milênios, gente. E chegar até nós com essa força de impacto que a palavra tem. Porque quando você ler a palavra, ela tem força de impacto para julgar, para te ajudar nas suas vitórias, para estabelecer Deus dentro do seu coração. Ele só pode ser estabelecido em você por meio da palavra dele. E aqui nós temos juntamente com Jesus o chamado exército do céu. Observe que esse exército não tem armas, mas eles estão vestidos de branco. A nossa interpretação, na linha pré-tribulacionista, que esse exército são santos glorificados, ou seja, a igreja. A igreja virá juntamente com Jesus por ocasião da segunda fase da sua segunda vinda. Agora, olhe para mim aqui, por favor. Entenda isso. A igreja não luta, ela participa da vitória. Isso é fulcral. Nós participamos da vitória. A luta, quem luta é Cristo. Eu já falei, mas não custa repetir. Na Bíblia Sagrada, todas as vezes que aparece o termo Senhor dos Exércitos, em alguma passagem, em algum incidente, isso significa que aquela batalha, a partir daquele momento, não é mais do homem, é de Deus. E o Senhor, Ele é o nosso Rei, Ele é o nosso Senhor. Ele é aquele que governa as nossas vidas, é Ele que luta as nossas batalhas, Ele que guerreia as nossas batalhas. Talvez você vai desferir o golpe, você talvez vai empunhar a espada, mas quem vai guiar a espada e a potência em que ela vai chegar no adversário é exatamente a mão do Senhor. Então a igreja, ela não luta, ela participa de uma vitória que é a vitória de Cristo, gente. Cristo vem vencedor e para vencer. Vencedor porque já venceu na cruz.
E para vencer, para quê? O quê? Para que se estabeleça o juízo sobre os ímpios da terra e para que se estabeleça o governo milenar de Cristo. Aí nós temos nos versos 17 a 21, uma das passagens bastante complexa, não é? Que é a batalha do Armagedon. E nós começamos esse texto já com uma convocação macabra. Que convocação é essa? É uma convocação para que todas as aves dos céus venham comer as carnes dos príncipes, dos reis, dos tribunos. Será um banquete, tipo o banquete de Ezequiel, onde o mesmo convite é feito, não é? Então, se por um lado temos as bodas do Cordeiro, que é um banquete de comunhão, Igreja Cristo, ok? Por outro lado, nós temos um outro banquete, que é a ceia das aves, que é exatamente uma expressão do juízo de Deus. E aqui há a condenação, não é? Dessa colisão do mal, a besta, o falso profeta e os reis da terra. Veja que aqui os reis da terra aparecem aqui. Isso representa o quê? Representa três coisas também. Representa o poder político, representa a religião falsa e, em terceiro lugar, representa o poder humano organizado contra Deus. As nações que se organizaram para lutar contra Deus estarão aqui nesse dia e serão julgados. E as aves do céu são convidadas para vir comer as carnes desse. É um convite até um pouco complicado, não é? Quando a gente lê isso. Eu não quero entrar muito nos detalhes disso, porque o próprio João, ele não descreve como essa batalha se dará. Ele não traz detalhes dessa batalha, não é? Ele simplesmente fala que haverá uma batalha e depois já apresenta a batalha ganha, a batalha já vencida, e os santos regozijando. Qual é o ponto dentro disso aqui? É que, por fim, todos esses elementos que se levantaram contra Deus vão ser derrotados. Amém? Agora, curiosamente, né, o que eu já disse aqui anteriormente, mas vou voltar a repetir, não há uma descrição dessa batalha aqui no livro do Apocalipse, nem acho que na Bíblia inteira não há uma descrição dessa batalha. Nós temos apenas o resultado da batalha. Temos os prognósticos depois quando a batalha termina, não é? Aí aparece aqui o resultado da batalha. Jesus é vencedor, sim ou não? Qual é o ponto central dessa batalha? Cristo vence e vence sem combate prolongado. O negócio é cirúrgico, não é? É algo extremamente importante, não é? Algo extremamente glorioso isso aqui. Isso reforça o quê? Que há um poder absoluto na palavra de Jesus. Porque ele vai vencer com a palavra da sua boca. Ele vai destruir os ímpios com o sopro da sua boca. Aleluia. Glórias a Deus. Amém, irmãos? E aí fala do lago de fogo, que é o destino final de alguns elementos que perturbaram a terra durante o período da grande tribulação, que é a besta, o falso profeta, e posteriormente Satanás e todos os ímpios, aqueles que rejeitaram a Cristo, aqueles que abandonaram a fé em Deus. É importante distinguir algumas palavras aqui dentro desse texto. No caso, por exemplo, fala de lago de fogo e fala também do Hades. O Hades é um estado temporário. O lago de fogo é um estado permanente, não é? O Hades, que muitas vezes é traduzido como inferno, é um estado temporário, termina. Chega um momento que o inferno vai ter que dar os mortos que estão lá. Esses mortos vão voltar a viver, estarão diante do tribunal de Cristo, o grande trono branco, né, diante do grande trono branco, para ser julgado. Agora, o lago de fogo, quem é lançado aí já não tem remédio, né? Nem para esses que estão também no Hades, e os ímpios que morreram sem Cristo, não há apelação para eles.
e o lago de fogo é o destino eterno. Há uma teologia aqui que é difícil, mas é necessária falar. O juízo eterno é exatamente a consequência de uma escolha eterna. Você escolhe viver sem Deus. E isso está exatamente como ponto principal da condenação de todos esses ímpios. Eles fizeram uma escolha, viver sem Deus. Não é? Eles não querem Deus metido nas coisas deles. Não sei se vocês já conheceram algum crente que age assim, que vive assim, não é? Que não quer que Deus se meta na sua vida, a vida dele é ele que decide, não é? Mas, se você decidir viver sem Deus, você tem que entender que o seu destino é o lago de fogo, é a sua escolha. Agora, se você decide viver para Deus, o seu destino é o descanso eterno com o Senhor. Vamos fazer aqui uma síntese teológica, nós já estamos chegando para o final desse tema. Apocalipse 19 apresenta alguns temas teológicos. Primeiramente, apresenta uma cristologia, né, para nós aqui. Cristo é o noivo, ele é guerreiro, ele é juiz, ele é rei, não é? Então, o primeiro ponto teológico aqui é a cristologia, onde Jesus ele é apresentado como noivo, como guerreiro, como rei, como juiz. Eu poderia falar de cada um desses títulos, mas vocês conhecem e vocês podem depois estudar cada um desses títulos de Jesus. Também fala sobre eclesiologia, fala sobre a igreja que ela é noiva, a igreja que ela é pura, a igreja que ela participa da vitória de Jesus. Ela não luta, mas ela participa da vitória de Jesus aqui nesse ponto. Também, teologicamente falando, nós temos aqui escatologia, é claro, né? Não podia faltar escatologia dentro do nosso ponto, né? Nós vemos aqui a história é linear e culmina em Cristo. O mal tem um prazo de validade, ele não pode perpetuar para sempre. O reino de Deus será um reino visível e absoluto. E isso está tudo nesse capítulo 19 aqui. Não tem também tempo para entrar em cada detalhe de cada um desses pontos, gostaria de ter, porque tem muita coisa boa aqui, mas eu deixo para vocês aqui, para vocês lerem, meditarem e estudarem sobre isso. E eu quero terminar com algumas aplicações pastorais para nós. Como pastor, como é que eu vejo isso aqui? Como é que eu olho para isso aqui, para esse capítulo 19? Primeiro, eu olho com um olhar de esperança. Em meio ao caos que nós estamos vivendo, em meio a todas as batalhas que estamos vivendo, em meio a todas as coisas, o mal parece que está imperando no mundo, mas mesmo assim eu olho para o mundo com esperança, porque o mal não vencerá, irmãos. O poder das trevas não prevalecerá. O Senhor Jesus, por fim, vencerá todas essas forças malignas. Então, eu olho com esperança. Mesmo diante do caos, eu vejo esperança, eu vejo Cristo se levantando, aleluia, estabelecendo a derrota final das forças malignas. Também vejo aqui um chamado à santidade. Queridos e queridas, nós somos chamados a viver a santidade. A noiva deve se preparar agora, esse é o momento da noiva se preparar. Esse é o momento da noiva estar se adornando com vestes de santidade. Aleluia, porque isso é que se espera de cada um de nós, não é? E outra perspectiva pastoral que eu vejo aqui é que nós devemos ter fidelidade no nosso testemunho, sermos fiéis no nosso testemunho aqui neste mundo. O testemunho de Jesus Cristo é um testemunho vivo e ele deve ser proclamado neste mundo, gente. Nós temos que falar de Jesus, mas esse Jesus que testemunharmos dele tem que viver em nós, tem que estar dentro de nós. Amém? E depois, irmãos, por fim, na minha perspectiva pastoral, eu olho para esse texto e vejo Cristo como o centro de tudo. Ele é o centro da história, ele é o centro da igreja. Ele é o nosso Cristo, sim ou não? Amém? Agora eu quero deixar umas perguntinhas para vocês, meus alunos, e também para os irmãos que estão em casa. Você depois pode responder, se quiser, aí no link, não é? Você pode responder, e os nossos homens aqui da mídia, eles vão estar passando para mim depois, eu gostaria de ler as suas respostas também. A primeira pergunta é o seguinte: como você pode harmonizar graça e obras
na veste da noiva de Cristo. Olhando para as vestes da noiva de Cristo, como é que você consegue harmonizar graça e obras aqui? Se é possível, é claro, né? Outra pergunta que eu quero fazer para você, e essa parece ser mais fácil. O Armagedon deve ser entendido literal ou simbolicamente? Se literal, por quê? Se simbolicamente, por quê? Quero que você explique. A terceira perguntinha que eu quero deixar para você, que ela também é fácil. Como a visão de Cristo como guerreiro, ela impacta a nossa pregação, ela impacta a nossa ministração, ela impacta, se você é um pastor, por exemplo, como essa visão de Cristo, aqui dentro, narrada por João, ela impacta a sua vida. E se você é um membro da igreja, também não há problema, como isso impacta a sua vida. E eu tenho aí a quarta e última pergunta para vocês. De que forma a escatologia molda a ética cristã hoje? Será que escatologia tem a ver com ética cristã? E eu termino. Apocalipse 19 não é apenas sobre o fim, é sobre quem vence no fim. Quando você pensa em Apocalipse 19, você tem que pensar em quem vence no fim. O cordeiro que foi morto agora reina. A noiva que sofreu agora celebra. O rei que foi rejeitado agora governa. Coisa maravilhosa é isso, irmãos. Não é maravilhoso isso? Deixa eu só repetir mais uma vez para você entender e dar glória a Deus, não é? Você que está em casa também, dê glória a Deus, aleluia. Apocalipse 19 não é apenas sobre o fim, é sobre quem vence no fim. O cordeiro que foi morto, ele está vivo e reina. A noiva que sofreu agora celebra. O rei que foi rejeitado agora está no trono e governa. A pergunta final não é quando isso será ou quando isso se dará. A pergunta final é: estamos preparados para esse grande dia? Amém? Que Deus abençoe vocês, Deus abençoe os meus alunos aqui, Deus abençoe você que está em casa. Vamos orar e vamos terminar esse tempo, esse momento especial aqui que o Senhor nos concedeu. Eu sei que foi num formato diferente para você talvez, e eu espero que de alguma maneira a palavra tenha chegado ao seu coração, à sua vida, e espero que o Espírito Santo tenha falado ao seu coração nesse dia. Amém? Senhor Deus e Pai, nós te adoramos e te glorificamos, porque Tu és bom e a Tua bondade dura para sempre. A Tua misericórdia, a Tua verdade dura para sempre. Ó Deus, a nossa esperança é a Tua vinda, porque eu sei que o Senhor virá nos buscar, o Senhor virá para nos levar para estar para sempre contigo. E essa é a grande esperança da noiva, que o Cordeiro venha. Conforme, ó Deus, a oração que está em Apocalipse 22, o Espírito e a noiva dizem: vem. E nós, neste momento, dizemos: Maranata, vem, Senhor Jesus. Há uma esperança em nosso coração de que o Senhor venha, de que o Senhor, aleluia, possa estabelecer o seu governo neste mundo, nessa terra tão manchada pelo pecado, tão manchada pela injustiça, tão manchada por tantas coisas más que têm acontecido neste mundo. Que o Senhor possa, ó Deus eterno, estabelecer o Teu reino de justiça, de paz, de segurança, de fidelidade para a glória do Teu nome, Pai. Obrigado por trazer luz sobre o capítulo 19 de Apocalipse e obrigado por estar sempre conosco. Abençoa aqui os meus alunos e abençoa cada um dos meus irmãos que estão me ouvindo neste momento. Ó Deus, visita a casa de cada um deles. Eu não sei quais são as necessidades dos Teus servos, mas eu sei que o Senhor pode visitar a cada um deles neste momento com bênção sem medida para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Deus abençoe.